Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o seu programa preferido. Aquele que leva até você, comentada e com bom humor, com descontração, as notícias que marcaram o início desta semana. Mas como ela traz as notícias do final de semana, e normalmente esses últimos dias, com uma certa exceção, porque estamos vivendo tempos de Jogos Olímpicos, ainda temos assim uma medalha de prata aqui, uma medalha de bronze ali, a possibilidade de, nas próximas horas, os nossos atletas disputarem mais uma competição, enfim, disputarem mais um jogo de alguma modalidade. Mas a verdade é que a segunda-feira vem sempre com números assombrosos, assustadores, mas não muito surpreendentes para nós, de uma dúzia, no mínimo, de mortes, das maneiras mais trágicas. E esse início de semana não foi diferente. Vamos pegar duas delas. E as duas por violência, de um porteiro, de uma médica. E é assim que tem começado todas as semanas desta nossa cidade, deste nosso estado, entregue. Não diria nas mãos de Deus, porque não seria desta maneira que Deus certamente gostaria que nós começássemos nenhuma semana. Mas a Atualidades Pampa sempre procura deixar um pouco mais leve, mesmo que as notícias sejam pesadas. Enquanto isso, nós vamos tornar esta segunda-feira, este início de semana, mais leve, com um pouco de bom humor, um pouco de descontração, porque nós somos pessoas felizes, por duas razões: porque estamos vivos, porque estamos ao nosso jeito tentando mudar algumas coisas, ou pelo menos tentando fazer com que nos ouçam. E nós vamos continuar aqui nessa bancada, falando, insistindo e perguntando. Até quando? Que dá até letra de música. Fique conosco. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa. O programa que leva até você as notícias que marcaram o dia de hoje, vão marcar o restante desta semana, mas com descontração e bom humor, porque você merece a nossa atenção. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento. Traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. 7 pessoas se feriram com a queda de um aparelho de filmagem que ficava suspenso agora, ele caiu, né, sobre cabos no Parque Olímpico nesta segunda-feira. Foi uma notícia confirmada, mas acho que todo mundo viu quando ele caiu. A câmera caiu, foi uma câmera, né? Que despencou lá de cima e caiu o chicote, o fio-cabo, machucou 7 pessoas, mas nenhuma gravidade, mas é preocupante, né? Porque uma câmera daquela pesa... Alguém deve ser responsável. A câmera daquela pesa 14, 15 quilos, uma câmera enorme, daquelas câmeras automáticas. Machucou algumas pessoas, né? Entre elas uma criança de 11 anos. A criança, segundo o relato da mãe ou o depoimento da mãe, a menina machucou a perna do joelho para baixo. Enfim, foram atendidas imediatamente, nada muito sério. Mas poderia ter sido mais sério. A primeira morte que nós tivemos nas Olimpíadas não foi nas Olimpíadas. Foi num acidente de carro, né? Avenida das Américas, o técnico da seleção alemã de canoagem, ele e o preparador físico da seleção alemã. Estavam num táxi, é isso? Estavam num táxi, o táxi foi abalroado na lateral, num cruzamento na Avenida das Américas, e isso aconteceu na sexta-feira, mas ele não resistiu e perdeu a vida. Hoje foi anunciado. Eu acho que foi antes, porque eu noticiei isso aqui. Foi na Eu acho que foi quarta, eu estava no programa, quinta e sexta eu não vi. Foi, eu sei que foi na semana foi na passada. semana passada. Ele estava no hospital em estado grave, ele sofreu traumatismo craniano, foi operado, fizeram a cirurgia para evitar aquele problema do inchaço do crânio, né? Enfim, mas ele acabou não resistindo e perdeu a vida hoje. Notícia triste, as Olimpíadas estão indo normalmente, aquilo que a gente sabia que teria muito no Rio de Janeiro. Teria assalto para burro, teria ladrão, punguista, teria todo tipo de coisa que tem no Rio de Janeiro o ano inteiro e vai continuar tendo por muito tempo, e teria também durante as Olimpíadas. O que eu estou pedindo a Deus, estou de dedos cruzados, é que nós até domingo não tenhamos nada de violência. Não é motivo de brincadeira, mas hoje à tarde, assim que
foi noticiado e foram mostrados, porque estava no ar, obviamente, estava pela televisão, o que estava acontecendo simultaneamente na hora em que caiu essa câmera, que como é que é? O Estado Islâmico já tinha assumido a autoria pela queda da câmera. Não tem nada de engraçado, mas enfim. Mas foi positivo, né? O saldo também da final de semana. Está indo bem. E com relação aos esportes. Foi muito legal. Foi bonito, foi O jogo de ontem à noite foi muito bacana também. A prata do Diego Hipólito também foi maravilhoso, né? Ele falando, né? Há 8 anos atrás, eu fui pro solo como aquele que deveria ganhar, né? Sendo aquele que, né? Toda a expectativa em cima dele para um ouro. E ele caiu de bunda. De bunda, ele disse exatamente assim. Aí, 4 anos depois, eu caí de novo de cara, né? E aí, dessa vez, eu consegui superar. E diz que muita gente disse pra ele assim, ó, não adianta, desiste. Não vai dar certo, desiste. E ele disse, eu não vou desistir. E eu acho que esses momentos é que eles devem ficar pra gente, como exemplo de superação e de que ninguém pode dizer pra gente que o nosso sonho não vale a pena. Porque se a gente sonha, a gente pode buscar. Então, claro, está acontecendo um monte de coisa ruim. Aliás, que segunda-feira pesada essa, depois do nosso final de semana, que a gente passou de mais violência aqui em Porto Alegre, chegando cada vez mais perto da tua casa, da minha casa, da tua. Não tem mais boa. Mas, assim, que fique um pouquinho, né, de coisa boa também das nossas Olimpíadas e dos nossos atletas. Tivemos os jogos ontem das meninas do vôlei... E de praia, e de quadra. E aí o jogo de futebol das mulheres. A emoção delas. Que jogo, aquilo é pra cardíaco. A decisão das meninas foi um negócio pra cardíaco. Foi até a 8ª penalidade e a Marta errar o pênalti que nos daria a classificação. Aquilo foi pra arrebentar dentro. Agora, só dando uma informação aqui, antes que eu esqueça, já passo pra você, Butch. É o seguinte, na sexta-feira, o Diego, um telespectador nosso, mandou uma mensagem falando dos atletas militares. E hoje ele educadamente mandou um e-mail explicando detalhadamente, mandando as matérias e também o número da lei. Fui lá olhar a lei, coisa e tal, e assim, os atletas militares são atletas civis que foram incorporados ao Exército, conforme a informação do nosso telespectador, e passaram por um processo de triagem e hoje seguem um regime militar. Eles não são atletas civis que prestam serviços aos militares. Não, são militares. Então a informação do Diego estava absolutamente correta. O que eu disse foi que esses atletas militares não eram civis que simplesmente recebiam dinheiro do Exército. Então, assim, o Diego tem razão. Obrigado, Diego, pela sua gentileza, pelo e-mail que você mandou. Eles foram incorporados ao Exército Brasileiro e seguem a disciplina militar, de treinamento, de horários, enfim, e obedecem aos comandos. Mas alguns deles eram militares, os que têm patente de oficialato. Normalmente começa como 3º sargento. Foi o caso da menina Rafaela. Medalha de ouro no judô. Ela começou... Essa de hoje, a japonesa. E também ela começou como 3º sargento da Marinha, a Rafaela. Essa de hoje também é sargento da Marinha. Foram incorporadas, mas elas prestam serviço militar. Elas não recebem do Exército só. Elas têm cumprimento de horários, treinos, prestam juramento à bandeira. Elas estão ganhando. São militares. São militares. A seleção feminina de vôlei do Brasil teve um desempenho magnífico. Agora, me chamou a atenção a beleza das jogadoras russas, que tradicionalmente nós tínhamos sempre, nós vimos, sim, jogadoras de vôlei, de basquete, mais pareciam halterofilistas, né, atletas. A beleza, me chamou a atenção, Mário, você que é um observador da beleza feminina. Que trabalha com a mercadoria. Belíssimas, não? É que as russas são Tem um filme russo da década de 60 chamado A Dama e o Cachorrinho. É um clássico do cinema russo. É impressionante a qualidade desse filme. E a moça que é a estrela do filme é de uma beleza realmente extrema. As russas, em determinadas regiões da Rússia, a Rússia é o maior país do globo, né? 17 milhões e meio de quilômetros quadrados. Algumas localidades nascem mulheres lindíssimas. Eu quero dizer para vocês que pode ser que no esporte eu nunca me detive tanto assim como o Burt está falando,
Mas as mulheres russas são muito bonitas. Lindas. Eu diria no esporte, eu diria que é a característica da região. Acho que... Porque naquela região, as eslavas, ucranianas, sérvias, são mulheres muito bonitas. As mulheres do leste europeu, porque elas não são aquele loirão escandinavo, né? Elas são normalmente morenas claras, castanhas claras, mas têm olhos grandes, normalmente azuis ou esverdeados. Então é uma combinação muito interessante. A combinação interessante também com relação aos nadadores, né? Porque assim, isso é tudo feio. Os homens, os nadadores têm um corpo maravilhoso. Corpinho de goiaba. Mas já que falamos das mulheres, do vôlei, vamos falar também dos homens. Olha, a seleção italiana, um mais lindo que o outro. A seleção francesa também, que aliás está... Não ganharam coisa nenhuma. A impressão que me deu... Além de feio, ruim. Parem de rosnar vocês dois aqui. É que a escolha... O bichinho da goiaba. Que goiaba? A impressão que ficou... Não, ele lá, o Vitorino. Fala, é que a seleção, a escolha das jogadoras do time de vôlei da Rússia, essa seleção foi feita alguns concursos para Miss, belíssima, por sinal uma muito parecida com os seus traços. Mesmo? Sim. Obrigada. Krieger, aquela região ali próxima. Tá ali no Uzbequistão, Cazaquistão, não sei onde estão, aquele negócio lá. Não sei aonde estão, é muito bom. Olha aqui, ó. Deixa eu ver lá. Corpinho de nadador tem que nadar, Vitorino. Tem que nadar. Mas eu nado, você precisa ver. Nada. É que assim, em português só dizer, e tu, nada. Entendeu? Muito bem. Olha aqui, ó, a dona... Deixa eu ver se foi a dona Mila. Você sabe que eu descobri por que o Chicão não veio hoje? O Chicão tá traumatizado. Com o quê, meu filho? Porque o corredor da Jamaica, o parceiro do Bolt, disputou a prova dos 100 metros hoje com um relógio de 2 milhões no pulso. Quem tem o relógio que nós temos aqui não tem preço. Não tem inveja disso. Não tem. Não mola. Esses ciúmes que o Gustavo Vitorino tem dos relógios que nós anunciamos aqui, que o Chicão usa, é uma coisa incontrolável. Não acredita o relógio que o Mark Barcelos... Ai, tu ganhaste. Eu sabia que tu ia ganhar, mas eu não sabia. Titânio. O Chicão é um lorde, né? Um lorde. O Chicão é uma pessoa elogiadíssima onde quer que eu vá. As pessoas adoram o Chicão Tofani. Tem paixão por ele. É verdade. Olha a cara que o outro faz. Eu gosto dos relógios dele. As pessoas adoram. O Chicão Tofani não está bem. Ele se excedeu ontem nos comes e bebes. Ele me contou. Nos bebes? Nos comes e bebes. Ele não bebe. Ele não bebe. O Chicão tomou um porre de água mineral ontem. O Chicão não bebe. O Chicão só toma Coca-Cola, principalmente se é do Pato Mori e tá na geladeira aqui. Ele adora tomar. Preferida. Qual é a bebida que o Chicão gosta? Da sua preferência? É Coca-Cola do Pato Mori, que tá na geladeira aqui da TV. Ele não bebe álcool, mas ele se excedeu, muita comilança. Ele foi convidado para muitos eventos, na casa dos amigos e tal. Então ele está um pouquinho de repouso, porque ele está um pouquinho enjoado. Vamos ler um WhatsApp que a gente... Vamos lá. Pois é, eles ficaram sem WhatsApp. Eu saí e me esqueci de deixar o WhatsApp. Bom, boa noite a todos. E a goleira dos Estados Unidos? Pergunta o Matheus do Partenon. A Hope Sol está sendo execrada nos Estados Unidos porque falou besteira antes de vir para o Brasil. Ela disse que estava preparada, não sei o que, fez uma brincadeira com o Zika vírus, dizendo que o país do Zika, não sei o que, botou uma touquinha, fez uma brincadeira na internet que caiu muito mal e ela passou a ser muito vaiada aqui no Brasil. E não obstante isso, ela, quando os Estados Unidos empatou com a Suécia e foi desclassificado, ela saiu de campo dizendo que a Suécia era um bando de covardes, que era um time de covardes, que fez um gol e não quis mais jogar, xingou as suecas, coisa e tal. Os americanos ficaram indignados. Mas o nome dela não é Esperança? Hope Sol, é? É Esperança o nome dela. Bom, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Boa noite, Magda Beatriz e bancada. Incompetência e indiferença são sinônimos que qualificam o nosso governador na questão segurança. A tristeza, desesperança, mágoa, medo e ódio são sinônimos que nos intimidam todos os dias. As pessoas de bem
simplesmente estão apavoradas. Perdemos mais 2 pessoas do bem. Uma médica e um porteiro mortos em assalto. O que cabe a nós? 2 pontos. Implorar, suplicar, mendigar, esmolar, chorar e rezar por proteção. Não temos outra opção. Não adianta procurar fazer o bem. Tem que fazer o bem, senhor governador. Saudações, Eduardo Albino Bauerman, de Estância Velha. E nas próximas eleições, vejam a quem vocês vão votar. Olhem o voto. Sim, cuidado. Cuidado com o seu voto. Vitorino. O seu voto vai ser muito importante. Vote com consciência. Veja o histórico do seu candidato, da sua candidata, vejam a quem eles defendem, quem eles protegem, vejam o que eles fazem quando se fala de violência e do sangue dos gaúchos que hoje escorre nas grandes cidades. Seu voto é importante. Dona Magda, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o Silvio Santos, né? O Silvio Santos... Vem aí? Todo mundo sabe que o Silvio Santos é um hábil estrategista em programação de televisão. Enquanto uma novela produzida no Brasil, cada capítulo custa em média $200 mil, dependendo da novela, a Globo gasta até $300 mil, ele compra 150 capítulos das novelas da Televisa, coloca no ar e essas novelas dão 10 pontos de audiência, que significa 2 milhões de telespectadores na Grande São Paulo. Olha que coisa fantástica o custo, né? R$1,5 milhão por 150 capítulos. Um capítulo gravado no Brasil custa em média mais de $200 mil. Agora, tem um comentário aqui, né, contra as novelas da Televisa que eu achei uma graça, né? Considerados bregas e com péssima qualidade técnica, não é verdade. As novelas da Televisa têm uma qualidade técnica igual ou superior às novelas da Rede Globo. Basta a pessoa assistir e ver as novelas da Televisa. Outra coisa, pode ser que sejam bregas. Agora, brega é o estado de espírito de determinadas pessoas. Tem gente que adora e tem gente que não gosta. Então, esse tipo de comentário é um comentário raivoso contra algo que faz sucesso graças à esperteza do senhor Silvio Santos. Ô, Marli, tu sabe que os números de audiência mudaram de forma... Tu está falando de mulher lindíssima ou de novela boa? Não entendi. Não, mas eu gosto de mulher bonita. Mudaram de forma radical os números de audiência desde que aquela empresa alemã de pesquisa de opinião pública veio para o Brasil. Rádio mudou assim. O Rio de Janeiro e São Paulo, onde a empresa montou os escritórios, Burt, e que as pesquisas são feitas, acabou, né? Aquela cor do Ibope. Aquela cor do Ibope. Acabou, amigo. Os números que estão aparecendo são completamente diferentes. Resultado, o próprio Ibope está tendo que condicionar os seus números agora para não ficar tão discrepante, porque se for bater o tambor, vai dar muita diferença. Estou torcendo, Burt, muito para que cheguem aqui no Sul, viu? Eu quero voltar à tragédia da insegurança pública e tenho uma sugestão. No dia 15 de setembro, chegará à Assembleia Legislativa o orçamento de 2017. Em torno de 30 bilhões de reais. Não vai nascer dinheiro do chão, não vai chover dinheiro, não existe uma maquininha de imprimir, não podemos pegar de mais financiamento, estamos no teto. Mas um orçamento líquido, eu falo em líquido porque o orçamento é maior, mas tem muitos repasses para os municípios. O que fica no caixa do Tesouro do Estado? Em torno de 30 bilhões. Se com 30 bilhões de reais não é possível adequar a necessidade do contingente da Brigada Militar, então eu não sei mais o que é administração pública. Agora, entra ano, sai ano, o contingente vai diminuindo, a população vai aumentando, a sociedade precisa intervir. O orçamento público, o nome já disse tudo, é público. Então as associações de bairro, círculos de pais e mestres e mães têm que ir à Assembleia. Eu acompanho. As audiências nas comissões, elas são praticamente vazias, não tem representação da sociedade. Chorar depois, reclamar depois, é tarde. Porque no momento que é aprovado tem que executar. Então, o prazo para começar a cobrar dos senhores deputados, que têm responsabilidade, claro, vão votar, é a partir de 15 de setembro, quando o orçamento vai chegar.
Não adianta ignorar esse fato. De algum lugar tem que sair dinheiro para repor o contingente que era de 5.000 soldados no Comando de Policiamento da capital e que hoje está reduzido a 2.000. Não é possível haver segurança com 3.000 soldados a menos. A tragédia vai se estender. Um político aqui, outro ali vai encontrar uma desculpa e tal, que é um cá para nós, né? É uma agressão, um tapa na cara da população que paga impostos. Eu vou repetir aqui pela 10ª vez. Quando nós pagamos impostos, nós estamos apenas e tão somente comprando serviços. Quando a saúde não funciona, a educação é precária e a insegurança é praticamente existente, nós estamos jogando dinheiro fora. Eu não quero jogar meu dinheiro fora. Eu vou à Assembleia conversar. Na minha função profissional de jornalista, agora, a sociedade tem que comparecer na Assembleia Legislativa, cobrar, exigir e exigir. Agora, falasse da sociedade que não pode ignorar, né, as coisas, os fatos e deixar de se envolver. Agora, a gente percebe, e eu estou muito preocupada, com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Porque parece que ele ignora o fato que a segurança só está piorando cada vez mais. O que a gente tem hoje em dia? Insegurança pública. Ninguém se sente seguro nessa cidade e em todo o Rio Grande do Sul. E ele parece que ele ignora esse fato. Tanto é que hoje de manhã ele disse o seguinte: diminuiu a criminalidade. Diminuiu a criminalidade. Eu não sei em que mundo ele vive. Que mundo o senhor vive? Lúdico. Porque assim, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é, senhor governador. Porque aqui a gente está a cada sinaleira correndo risco. Essa médica que foi assaltada e acabou morrendo, né? Acertaram um tiro na horta, né? Então ela não teve muita chance mesmo, apesar de ter passado por cirurgia, de ter uma ambulância por perto. Quer dizer, ela teve algumas sortes naquele momento, mas ela estava com a porta fechada. Eles tentaram abrir a porta. Ela se assustou e parece que deu uma arrancada. Eles deram 3 tiros. Mas isso é... Quer dizer, não existe. Eles estão matando... Estão matando para se divertir. Banalidade. Matar é banalidade. Banalidade rima com impunidade, porque essa bandidagem toda sabe que não vai acontecer nada. E eu te pergunto, tem como ter uma medida emergencial? Porque assim, a gente cobra do governador, mas eu cobro do juiz também. E cobrei pela rede social dos juízes, porque alguma coisa tem que ser feita, e tem que ser feita. Legislativo, executivo e judiciário, porque não me venha dizer que não tem lugar na cela. Pois então, arranjem. Esses terrenos aí, por exemplo, a Fundação de Recursos Humanos, que parece que fez um convênio há 3, 4 anos com o Zafari querendo, mas assim, é tanta da burocracia que até aquela coisa se completar, entendeu? Demora anos. Sim. E vidas se vão. Então, hoje eu escutei uma jornalista e concordo com ela. Vamos, quem sabe, desapropriar seus lugares, vender, fazer troca, etc. E vamos construir vaga em presídio, porque é urgente. Alguma coisa tem que ser feita. O governo do estado não sabe exatamente quantos imóveis tem. Não sabe. Cadastrados 6.000 imóveis. Será que, encaminhando a proposta de permuta pela construção de postos de saúde, escolas e, sobretudo, presídios, nós não vamos resolver? Dinheiro em caixa não tem. Eu já disse aqui 5 ou 10 vezes. O investimento do nosso orçamento líquido de 28 bilhões e meio de reais, valor para investimento zero. Então, essa forma da permuta é uma solução, porque se o dinheiro ingressa, se vendem e ingressa no caixa do Tesouro, no dia seguinte esse dinheiro não existe mais. Não existe mais, vai pagar salário, vai pagar no fornecedor, prestador de serviço. Troca, de repente, essa permuta é a melhor saída. E tem que ser feito com quem tem dinheiro. Pois é, claro. Não adianta tu fazer permuta com quem, mas então vamos dizer, não. É assim, tira o dado já com o deitado, entendeu? Claro. Com quem tem dinheiro. Vamos permutar aqui, então, me dá aqui, eu vou lá fazer e faço o troço ligeirinho. E essa coisa de que não tem dinheiro também tem componente de gestão pública. Surgiu uma polêmica na semana passada com a história do impeachment do governador Sartori. Aí eu tive uma palavra forte do deputado Simon, Tiago Simon, no meu programa, e hoje eu coloquei o desembargador Túlio Martins para falar do mesmo tema. O desembargador Túlio Martins, eu não quero entrar no mérito dessa discussão, porque é uma discussão que tem caráter técnico, político, eu tenho que botar os dois, cada um dá a sua versão, é isso, foi o que eu fiz. Mas o desembargador Túlio Martins disse uma coisa que é devastadora,
e que faz parte da esculhambação que é a máquina pública brasileira. Ele diz o seguinte, o senhor Barack Obama, presidente da maior nação do país, tem 15 ministérios e secretaria. O Rio Grande do Sul tem 27 secretarias. Aí não dá para brincar, né? Como é que vai dar conta disso? É CC, é capitão, é técnico, é aspone de tudo que é lado, é despesa administrativa. Não dá, Burti. 10 secretarias nos rende fácil 500 brigadianos na rua. 400 no interior e 100 aqui em Porto Alegre. Mudaria a segurança. Dona Fala, Marco, perdão. Não, eu só gostaria de recordar, isso me causa muita moça falar a respeito disso. Eu tive programa de rádio e televisão em São Paulo, programa policial. Infelizmente tive, porque era um horror. Ameaça de morte todos os dias. E tive no Rio de Janeiro não tão policialesco, em Minas Gerais. Mas nenhum desses dias da minha vida, na Rádio Capital de São Paulo, na TV Bandeirantes, na TV Record, onde eu estive muitos anos, no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, eu falei de tanta criminalidade. Eu vi as pessoas andarem nas ruas de São Paulo, no centro de São Paulo e no Rio de Janeiro, com tanto temor como eu vejo aqui na minha cidade, Porto Alegre. E num comparativo com a densidade populacional, o número de homicídios que nós temos no Rio Grande do Sul é superior a São Paulo, que caiu, e do Rio de Janeiro, mas tu nunca vivesse um momento como esse. Mas nunca, por isso que eu estou apavorado. Nem eu, nunca falei sobre isso. Eu voltei para Porto Alegre para conviver com meus filhos, etc, netos, essa coisa toda, mas também procurando um pouco de paz. E eu caio na boca do lobo, eu caio no inferno, com o diabo com aquele tridente me espetando no traseiro. Com aquele nó, é verdade. No Punda uma fez. Como, senhor? Foi isso com sotaque alemão. No Punda? Espetando no Punda uma mas vez. Só quero dizer para vocês o seguinte, tem que tomar cuidado, você não pode mais sair. Se você tem um carro bonito, você tem que tomar cuidado. Se você vai sair com a sua família, você tem que tomar cuidado. Você não pode sair sexta de noite, você não pode sair sábado de noite. Você está num restaurante para tomar um chopp com a família, ou sei lá, tomar alguma coisa, comer uma pizza. Daqui a pouco os bandidos, já aconteceu comigo, entram com arma, colocam na sua cabeça e querem lhe matar. Então, é um estado de calamidade pública. Mas quando tu escapa da bandidagem, consegue sair do restaurante, da pizzaria... Não, aí tem os azulzinhos, o pessoal do balado segura te pegando porque você tomou uma lata de cerveja, te tirando a carteira. Quer dizer, hoje, tá entendendo por que eu digo que o maior câncer da sociedade brasileira hoje é a máquina pública? A máquina pública, olha bem, não é o funcionário público, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. A máquina pública... Ela foi tomada pelas corporações de forma leniente com a concessão dos políticos que tiram proveito dessas corporações para se eleger, que hoje o maior inimigo do cidadão é a máquina pública. Não teve há pouco tempo aí um jornalista aqui de Porto Alegre que barraram ele numa barreira aí, pegaram, ele já tinha 20 pontos, aí perdeu a carteira, estava sem a carteira. Fizeram um escarcéu, fizeram um carnaval a ponto de humilhar o rapaz. Quer dizer, um sujeito de bem, trabalhador, que nunca cometeu nenhum acidente, nunca nada, tal, simplesmente porque somou 20 pontos, porque caiu nesses radares escondidos, porque caiu nessas sacanagens de azulzinho escondido aqui, escondido ali, não é legal? E a luz ligada no diabo que o carregue durante o dia para você atravessar não sei onde, para não sei o quê. Quer dizer, eles montam as sacanagens e aí tiram cidadão de bem, trabalhador, tiram o direito de dirigir. Como é que o cidadão vai ficar um ano sem dirigir, simplesmente porque somou 20 pontos na carteira? Vamos voltar algumas coisas que nós estamos falando desde o início do programa. Boa noite, Mike de Bancada. Só com penas realmente severas iremos reduzir essa violência. E os eleitores não podem votar nesses esquerdopatas defensores dos marginais. E que os hipócritas defensores dos direitos humanos passem a amparar as famílias de vítimas e não só dos vagabundos. Abraços, Carlos Alberto Belinazzo, de Santa Maria. Não é só a esquerda que defende esses vagabundos, não. Tudo bem, mas não vamos fazer. Não é por aí. Vamos tentar tem mais gente de todo lado defendendo. Vamos tentar passar os nossos telespectadores. A população aqui de Camaquã está se manifestando, porque a Graziella, a família dela é de Camaquã. Ela estava voltando do Dia dos Pais, né? Quer dizer, estão indignados como todos nós. E aqui a gente recebeu um WhatsApp que eu acho interessante também, que é um outro viés para a gente pensar sobre essa violência. Carla com K. Sou morador em Porto Alegre desde a década de 70, quando ainda se podia caminhar livremente na cidade. Hoje, me sinto constrangido quando tento fazer alguma coisa que gosto, como, por exemplo, um hábito saudável de caminhar na cidade.
pois muitas vezes sou confundido com possível ou eminente ladrão pela histeria que a população vive. José de Porto Alegre, e é verdade. É verdade. A pessoa tá passando, tu já tá desconfiada, né? A pessoa fica constrangida, né? Não, eu sou do bem, sabe? Tá todo mundo à beira de um ataque de nervos. Todo mundo amedrontado. E assim, né? Aí a gente fica achando que qualquer um pode chegar. Tá todo mundo à beira de um ataque. E sabe o que vai acontecer? Aí a gente fecha o vidro, daí a gente não fala com as pessoas. Alguém quer apostar comigo que esse vagabundo que fez isso aí já tem condenação, tá a liberdade, progressão, tá, progressão de pena. Progressão, algum juiz mandou ele para casa porque ele tava coitadinho. Quer apostar? Alguém quer apostar? Tem um e-mail aqui que eu gostaria até que vocês falassem sobre esse assunto, porque eu acho que às vezes as pessoas acham que estão fazendo a coisa certa e eu não sei se isso é uma coisa certa ou se não seria apropriado se falar sobre o assunto. A Bela Stefani Filho. Não adianta votar nesse ou naquele que é tudo igual, por isso já voto nulo a 6 ou 7 eleições. Tá fazendo bobagem. Isso aí é um assunto que vai voltar a partir de agora, a campanha começa amanhã. Resolvi falar. Votar em branco, eu quero dizer o seguinte, votar em branco ou anular o voto não vai impedir que haja o preenchimento do número de vagas na Câmara Municipal de Porto Alegre ou dos municípios do interior. Não adianta. Se quem tem a consciência da gravidade do momento e que pesa e chega à conclusão de que entre 700 candidatos não há um sequer, esse seu voto desperdiçado vai dar a oportunidade, provavelmente, para algum irresponsável, desonesto, que não tem a mínima responsabilidade. Então, o voto em branco e o voto nulo são reações do estômago. Tem que ser um pouquinho mais cerebral, dizer assim, não, eu vou me dedicar aqui a examinar a lista, né, no partido com o qual eu tenho alguma identificação, eu não tenho identificação nenhuma, mas alguém é merecedor do voto. É esse o caminho. Anulou o voto, votou em branco, algum oportunista vai se beneficiar com isso. É por isso que a cada início de campanha eu tenho dito e repetido isso. Não, mas eu não quero nem... Bom, se não quer saber, não adianta reclamar depois. Mari, alguma coisa a dizer sobre isso, não? Eu acho o seguinte, né, que nós estamos vivendo um momento muito cruel, né, e eu vejo os meninos ir para a escola, as meninas irem para a escola todos os dias, né, os meus horários aí, que são meio malucos, e vejo as crianças, os meninos, os adolescentes, que futuro esses meninos estão esperando? Não tem emprego. Você sai do curso universitário, não tem emprego. Sai do curso técnico, não tem emprego. Você anda pela rua, pode levar um tiro a qualquer momento. A coisa chegou num ponto que esses dias eu estou passando numa rua, não vou dizer qual é a rua, aí eu vejo um cidadão, ele vinha vindo. Aí ele simplesmente colocou a mão aqui atrás. O que significa colocar a mão aqui atrás? Tá armado. Qualquer coisa. Tá armado. Tem uma faca. Até ver se não roubaram a carteira dele. Aí ele ficou olhando para mim. Eu disse, mas será que é aquilo que a Carla falou? Aí eu digo assim, bom dia, meu amigo. Dei bom dia, aí bom dia. Ficou assim com o olhar feliz. Será que ele pensou que eu ia assaltá-lo, alguém? Porque as pessoas estão desconfiando. Estão desconfiando, a gente vive desconfiado. É verdade. É um estado terrível de nervos. A gente anda à beira de um ataque de nervos. Ou de Allen. O nosso telespectador pergunta sobre a privatização dos presídios. Não é uma alternativa também? Sim, eu acho. Sim, mas esse é um assunto que fala não é efetivo. Aí vem os direitos humanos, o direito não sei o quê, vem a turminha de sempre, os caranguejos, achar que o setor público, entregar para a esfera pública. E a pena de morte, e a prisão perpétua. Assuntos que a gente pode votar. Sim, mas é um país democrático, tem que se fazer, não tem que se fazer a vontade da maioria. Que democratas são esses que não colocam a flexibilização da lei do desarmamento na pauta? Que democratas são esses que não colocam a pena de morte na pauta para votar? Deixa o povo decidir. Pois é, agora, por que meia dúzia de idiotas metido a pseudo-intelectuais tem que decidir uma coisa importante como essa sociedade? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que talvez você seja um pouco resposta. Boa noite. Hoje temos muitos especialistas em como evitar ser assaltado. Uma verdade. Quando a gente vai falar sobre segurança, a gente sempre convida alguém, programas de rádio, de TV, enfim, sempre convida alguém para falar. Mas não aparece nenhum especialista em como ensinar os governantes a fazer segurança. Isso é uma verdade. Não, é que essa coisa de que os governantes, eu acho que o governante, a primeira coisa, ele tem que assumir
a situação está ruim e precisa melhorar. Agora, um governador que diz que a criminalidade diminuiu, aí realmente eu perco a esperança. Não, reduziu a idade dos que estão matando e assaltando. Entendeu? E daí aí não tem esperança, gente. Se a pessoa não tem a dignidade de dizer realmente a situação está muito difícil, mas a gente vai enfrentar. Aí a gente tem um governador que fala, que diz, pá, alguma coisa ele vai fazer. Agora ele diz assim, não, mas diminuiu a criminalidade, esse daí não vai fazer nada. Você sabe que tem origem... Está assistindo sentado, governador. Não dá mais. Você sabe que não tem dá origem... mais. Está em Buenos Aires. Tem origem isso numa... Tem origem isso numa formação absolutamente torta quando se fala em preparar a sociedade para tempos modernos. Eu participei daquele simpósio na semana passada na Júris e confesso a vocês, saí absolutamente preocupado. Olha, uma promoção maravilhosa da Júris. Quero cumprimentar aqui o presidente da Júris e toda a equipe que esteve lá participando. Mas era um debate envolvendo a imprensa e o sistema prisional. Então, foi interessante porque os jornalistas falaram que sim, existem programas que tiram proveito da violência. Sim, existem programas que tiram proveito da violência. Afinal de contas, são fatos urbanos. O jornalismo ele tem que noticiar tudo, não é só coisa boa. E tem gente que diz, temos que valorizar as coisas boas e as ruins não precisam. Não, tem que ter destaque, sim. Você fuzila uma médica de 31 anos num sinal, queria o quê? Que fosse notinha de rodapé? Agora, de tudo que eu ouvi, uma coisa me preocupou muito. Teve um rapaz lá, não lembro o nome dele, um rapaz de um outro canal aí, que fez um ode de demérito aos jornalistas. Dizendo que a imprensa era isso, que a imprensa era aquilo, que nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Desmontou o jornalismo. E dizendo que nós pregamos o ódio aos apenados, pregamos o ódio aos criminosos, pregamos o ódio... Até aí estava tudo bem, cada um tem o direito de dizer o que é, até besteira, né? Nós, por exemplo, às vezes... Mas o rapaz foi aplaudido. Foi o mais aplaudido. Aí eu olhei, todos estudantes de direito, coisa e tal, magistrados. Eu digo, meu Deus, essa é a opinião reinante. As pessoas acham que a imprensa transforma em monstros os monstros que andam nos matando nas ruas. Leva para casa dele. Dona Magda Bancada, assista a Atualidades Pampa pelas brincadeiras e descontração, porque nossa Porto Alegre está muito triste com tantas tragédias que nos deixam desanimados e desacreditados. E como disse a Magda, até quando, meu Deus, até quando? PS, Vitorino é divertido, debochado e encantador. Gostaria de saber se ele é bem-humorado fora do programa. Sim, quando ele não está mal-humorado. Brincadeira, só pra sacanear. Que bela resposta. Aqui em Canoas, nosso governo tem feito o dever de casa no quesito de segurança. Pena de morte tem que voltar a construir senzalas, pois irão para a cadeira elétrica apenas pobres e negros. Eu estou lendo exatamente uma opinião parecida com essa tua aí. Por favor, leia o meu WhatsApp, não fiquem só lendo as postagens dos coxinhas sanguinários. Não é verdade. Coxinha não é sanguinário. Não é verdade. Vamos falar de coisas de uma brincadeira. Eu acho que só quero fazer uma coisa. Se tem que cumprir pena de morte, vamos cumprir pena de morte em bandido, assassino e quem tiver pena de morte. Porque assim, eu prego a pena, sou defensor da pena de morte, prego a pena de morte e explico até os dispositivos que eu quero. Reincidência em latrocínio. Reincidência em latrocínio. A primeira vez, estupro seguido de morte. Todo caso de reincidência deveria ser, né? A pena de morte, nesses casos mais graves, deveria ser. Não importa se preto, branco, pardo, não importa, entendeu? Já matou 7, 8, 10. Agora, claro. Mas é nas classes pobres da população que tem mais crime. Claro, tem mais pobre que rico. Isso é um dado estatístico. É verdade. Então, assim, sabe, tem discurso aí que eu uso. Eu queria que tivesse mais rico que pobre. A gente tem que respirar. Nós estivéssemos que eu fosse rica. Dona Magda. Não, antes de nós passar para a brincadeirinha... Pois, por favor, desculpa. O Burdi, tu não queria falar, tu disse que tu queria responder alguma coisa? Por favor. Eu quero referir um fato. No começo da tarde de sexta-feira, por iniciativa minha, eu pedi ao Tribunal de Contas do Estado que me informasse o número de prefeitos que tinha incorrido em transgressões da lei. Exemplos. Omissão no dever de prestar contas, gestão ilegítima ou antieconômica, infração à norma legal, financeira, orçamentária, desfalque ou desvio de dinheiro público. O tribunal não tinha essa conta. Então, o tribunal me pediu um prazo para fazer a contagem e 1 hora depois me informaram o resultado que transmiti aqui nesse programa em primeira mão.
porque achei que era uma notícia de interesse público. No Rio Grande do Sul são 193 prefeitos que nos últimos 8 anos incorreram nessas transgressões, do total de 497. Depois eu citei a notícia publicada pelo jornal O Povo de Fortaleza com o resultado do mesmo levantamento feito no estado, cuja capital é Fortaleza. Todos os 184 municípios do Ceará têm gestores públicos com balanços reprovados nos últimos 8 anos pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu faço essa referência de novo, primeiro porque eu concluí que há necessidade, estava repisando o assunto, a necessidade de serem abertas as escolas de gestão pública. Mas eu faço essa referência novamente aos números porque um telespectador disse que deixei de criticar os prefeitos gaúchos. Está completamente enganado. Eu fui em busca do dado no Tribunal de Contas gaúcho e noticiei com exclusividade. Que proteção é essa? Se eu quisesse proteger, não estaria, apenas noticiaria o fato que aconteceu lá no estado do Nordeste. Quanto ao Nordeste, não impressiona, porque afinal lá surgiu e persiste a indústria da seca, que é uma velha conhecida. A Sudene, criada em 1959, quebrou e todos os brasileiros sabem o motivo pelo qual a Sudene quebrou. O coronelismo, as falcatruas, quantos e quantos apartamentos, duplex em Copacabana, em Ipanema, foram pagos com dinheiro subtraído da Sudene para resolver os problemas da pobreza, da indigência, da seca no Nordeste. Eu acho que foi a única coisa certa que o Collor fez. Acabou com a Sudene. Ele deu um tiro de uma bomba atômica na Sudene e a repercussão atingiu o sul do país, porque aqui funcionava a Sudesul, que era um projeto integrado dos 3 estados, que funcionava muito bem, acabou junto. A propósito desse assunto, com o Vitorino, no programa Pampa na Tarde, nós temos com frequência citado o problema da indústria da seca. Então, eu quero fazer esse reparo porque o telespectador que fez uma manifestação completamente desinformado. A seca é um negócio. A seca é um negócio. É um negócio. A tal ponto é que a cultura da sacanagem, do roubo, se reflete nesse número. Que eu disse, não tem nada contra o Nordeste. Eu tenho contra os maus gestores, porque em todos os municípios do Ceará houve falcatrua, lamentavelmente. Ou seja, e o povo na miséria. Essa é uma das indústrias. A outra indústria que nós temos é o sangue no asfalto dos brasileiros. Eles precisam do sangue do asfalto dos brasileiros para criar leis, para fazer mover a indústria de multa. Olha, gente, eu estive vendo as empresas de radar que prestam, locam, alugam e fazem qualquer negócio com o poder público, com radares. É um negócio assustador. A indústria da multa hoje, para tirar dinheiro do cidadão, virou um negócio milionário. Assim como a indústria da seca, a indústria da multa, a indústria do trânsito, virou um negócio milionário. Alguém tem que chutar o balde e entrar nisso. Aí a Magda para de me xingar. Os Estados Unidos, dona Magda, todo mundo sabe que tem 2 grandes jornais. O Washington Post, jornal da capital, Washington, etc, Potomac, aquela coisa toda. E o New York Times, é o grande jornal americano. E sacaneia o Brasil direto, né? Bom, a última, usando a palavra do senhor Vitorino, porque é uma palavra feia. Como é que eu sou disso? Não, sacanagem. Vai dizer. Eu não vou, não. Não, não é sacanagem. É o seguinte. Eles começaram a falar mal dos biscoitos de polvilho que se vende no Rio de Janeiro. O Global? É isso, Globo. Eu sempre tinha na minha casa no Rio de Janeiro. Eu morava ali em Copacabana, na rua Hilário de Gouveia, ali no posto 3. E eu batia ali uma casa ali, Casa Sendas ali, eu ia comprar biscoito de polvilho. O cara já ria, já tinha 3 ou 4 pacotes. Adorava aquilo ali, porque não tem gosto de nada, mas é gostoso, é uma coisa estranha aquilo ali. E faz uma barulheira. E aquilo é gostoso. Como é feito aquilo, tu não comia. Agora não dá. Polvilho. Tem tanta coisa que se a gente conhecesse não comia. Eu sei, o jornalista do New York Times, com tanta coisa para falar,
do Rio de Janeiro, as maravilhas do Rio de Janeiro, a mulher carioca lindíssima na beira da praia do Rio de Janeiro, aquela gente maravilhosa que é o carioca. Quer dizer, ele se atém ao biscoito de polvilho, um jornal da importância. Tá sacaneando. É porque eles não têm nada o que fazer. Marni, eu recomendo a eles um biscoitinho. Marni, sabe que até o estouro do escândalo de Watergate, o Washington Post era um jornal de segunda linha na capital norte-americana. O grande jornal era o Washington Star. Como levou o furo e o episódio do Watergate ganhou proporções extraordinárias... Renúncia do presidente? Levou a renúncia do presidente. Esse jornal, Washington Star, ele definhou. Eu visitei essa redação em 76 e é uma redação belíssima. O jornal parou de circular, eu encontrei a redação assim, com as luzes apagadas, vazia. O jornal deixou de circular porque tomou o furo de Watergate. E aí... O jornal cresceu. O Washington Post assumiu a condição... Eu vi o filme Todos os Homens do Presidente. Sim. Eu achei fraco o filme. Não, mas quem leva um furo normalmente tende a quebrar, porque na comunicação é muito sério esse negócio. É muito sério. Mas não dá. Não dá, eu tô dizendo. Eu tenho razão nas coisas que eu faço. Tem os veículos. Não, mas era assim. Você sabe o que Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês ficam falando que não sei o que é arrecadatório. Agora, na tarde de hoje... Os radares da Polícia Rodoviária Federal flagraram um veículo Ford Fusion na freeway andando a 192 quilômetros. É pouco. Tá, pega o cara e prende, pronto. O cara vai pagar só uma multa só de R$574. Eu acho pouco. Não vai. E terá aberto. É 20% acima, aí vai dar encrenca. 50% a carteira está presa. Tu sabe tudo, né? Deixa eu terminar de ler. Sim, senhora. Faz 2 dias que eu não venho trabalhar, eu tô com as palavras tudo aqui gravado. Será aberto processo imediato, suspensão de sua carteira e tal, não sei o quê, barará. Tá? Um outro condutor abordado, multado a 150 km, já estava com a carteira suspensa por excesso de velocidade, tá? E aí tá... O que adianta? Eles andam com as carteiras vencidas. Pois é, mas o que é isso? E tu acha que isso aqui é coisa de... Sim, mas esse sujeito estava 190. E agora eu te pergunto... Prende, caça a carteira. Tá, e o cara que somou 20 pontos com esses radarzinhos vagabundos espalhados pela cidade, fazendo 4 pontinhos em cada um. E aí? Como é que fica? O chefe de família que trabalha, que tem que sair, que precisa do carro, que tem que pegar a filha na escola. Mas prende esse, o outro é que eu não estou preocupado com esse débil mental que anda a 190 por hora. Eu estou preocupado com o jeito que toma multa. Passou a 68. 68. Até 66 era o limite. Aí passou a 68, 4 pontos na carteira. Aí daqui a pouco eu vou inventar pontinho verde, pontinho verde. Eu hoje busquei uma informação na IPTC, conversei com o nosso colega, querido colega jornalista Furtado, filho da sempre deputado desse Furtado. Ele é um amor, ele. E o Furtado me disse, eu perguntei, como é que está o irmão do Jorge. O irmão do Jorge. Como é que está o nível dos acidentes? E ele disse que aumentou. Mas por quê? Porque com a redução do número, com a crise e a redução do volume de veículos, as pessoas encontram as vias com mais possibilidade de apertar no acelerador e aumentar a velocidade, e com aumento da velocidade, mais acidentes. Eu achei mais uma consequência da crise. Quando estava congestionado, eles iam devagar. Agora eles apertam o acelerador. Outra coisa que eu quero falar, só agora nessas coisas de eu brincar com vocês, eu disse 2, 3 vezes para te calar a boca, né? Mas não é mal educado, né? É brincadeira. Não, é legal. Caluda. Mas alguém se diz assim, tu manda os seus colegas calarem a boca. É completamente diferente do que mandar calar a boca ofensiva. Sim, seria pior mandar tomar que suco, coisa e tal, ou refresco. O senhor está vendo? Não, ele está assim. Ele está assim. Não, eu acho... Hora de devassa. Ela voltou doce, né? Sim. Mais ou menos. Rolou quinta, sexta, atrás. Bom, é outro problema. Eu acho que rolou, a pessoa que estava comigo rolou pela calçada em Gramado, que eu fiquei passada com Gramado, porque não pode. Se é a terceira na opção de turismo no Brasil, no país, não pode ter as calçadas do jeito que são. Irregulares, Eu achei que eu estava em Porto Alegre. Um horror. Eu anotei aqui, ó,
A Avenida das Hortênsias é aquela avenida grande, cheia de radares, cheia de fiscalização eletrônica que liga Gramado... Ela era a antiga Borges de Medeiros. Não, Borges de Medeiros é a Borges de Medeiros, é aquela rua principal, ok? E a Avenida das Hortênsias é aquela de duas vias que liga Gramado a Canela. Ah, certo. Pois eu e a minha amiga saímos de casa, da Knorr Villa, aquele resort, e resolvemos ir até o Hotel Continental comer uma feijoada no sábado, que, aliás, tá de comer ajoelhada, agradecendo a bênção do senhor. Espetacular, espetacular. E aí fomos caminhando. Na esquina da Avenida das Hortênsias com a Carlos Barbosa, tá? A minha amiga caiu de cara no chão. Por quê? Porque tá todas, pedras irregular, todas quebradas. É uma cidade turística, senhoras e senhores. E a Prefeitura de Gramado é tão cuidadosa com a beleza. Então, vocês imaginem quantas pessoas... Nós estávamos, obviamente, distraídas, vínhamos conversando, enfim. E imagina quantas pessoas que estão se acidentando, por quê? Porque pessoa idosa. Não é só idosa. A pessoa está olhando a vitrine. É uma cidade turística. Tem uma loja ao lado da outra. A distração é natural. Cada uma delas com uma vitrine mais bonita. É verdade. Mas, em contrapartida, o que aconteceu? A solidariedade das pessoas. Vinha um grupo de jovens, casais jovens, assim, na mão contrária, né? Pararam imediatamente, todos. Vinha um casal... porque é uma rua assim bifurcada, tem duas mãos, mas com um canteiro assim no meio. E aí o casal parou e ofereceu ajuda, a gente agradeceu, aí pararam mais adiante e tal. E aí passamos um pouco mais e entramos, até peguei o lugar, porque a vendedora foi de uma gentileza, até band-aid ela providenciou para nós, Chocolataria Gramado, na Avenida das Hortênsias. Não mandou um chocolatinho? Mandou um chocolatinho. Eu estava desprovida de verba, porque eu estava caminhando. Eu ia caminhar mais 6 quilômetros, não ia dar para carregar o chocolate no sol. Realmente. Né? Então, assim, eu fiquei apavorada, porque tu imagina, porque as pessoas vêm olhando as vitrines, é uma loja, cada loja mais linda do que a outra. Eu achei muito desagradável. Então, assim, muito cuidado, porque está faltando cuidado na manutenção das calçadas em Gramado. É uma brincadeirinha, tá? Tá. O Vitorino aqui no WhatsApp. O Vitorino tá zoando hoje no programa porque tá do lado da favela. Costuma dizer. Se tu tá na favela, comporte-se como favelado. Me sinto desconstruído. Desconstruído. Não, é brincadeira. Não vou fazer devassa. Qual é a frase da devassa? Tu tem uma frase, Burdi? Então diz a frase, Burdi. Devassa, vírgula. A definição vai muito além do que diz o dicionário. Devassa, vírgula, a definição vai muito além do que diz o dicionário. Isso. Ponto. WhatsApp, 9977-7001. 9977-7001. Você escreve a frase de forma exatamente como o Burdi acabou de dizer, coloca o seu nome completo e coloca o número do seu documento, seja o seu CPF ou o seu RG. Vale só para quem está usando o WhatsApp. E você vai ganhar, ou não, do programa Atualidades, um voucher no valor de R$70. Tu vê a diferença de nível, né? Sim. E devassa é com letra maiúscula, vou dar uma cola para você. A favela só faz frase bagaceira. Caiu lá na esquerda lá. É chique. É o Wise ou o Aurélio? Os dois juntos. Os dois juntos. O Wise escreveu antes da vida. Quem aniversaria hoje? Muitos. O primeiro aniversariante... Muitos. Prepare-se. O primeiro aniversariante de hoje foi um cidadão que mudou o mapa da Europa. O senhor Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Você sabe que um dos livros de cabeceira de Napoleão Bonaparte era Ética de Spinoza, do Baruch Spinoza, do grande Baruch Spinoza, e o outro Maquiavel, com certeza. Ele lia o Maquiavel, italiano, ele lia Nicolò, né? Nicolau, ele lia italiano porque ele era italiano, nasceu na Córcega, todo mundo conhece a história do Napoleão Bonaparte, das guerras napoleônicas e dos 3 milhões de pessoas que morreram durante estas guerras. Foi o primeiro a querer criar uma moeda única para a Europa. Claro que a moeda seria
francesa. Aquela mãozinha dele era realmente hipocondria. No WhatsApp já tem ganhador, tá? Já tem ganhadora. É uma ganhadora. Posso continuar ou vai pegar o primeiro? Não, pode continuar, pode continuar. A grande escritora americana Edna Ferber, que escreveu grandes livros, inclusive Assim Caminha a Humanidade, que se tornou um dos clássicos do cinema, estrelado por Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean, que foi o último filme dele. Ele era um alcoólatra no filme e também na vida real, né? Ele era um alcoólatra. Outro aniversariante no dia de hoje é a Sylvie Vartan. Vocês lembram dessa cantora francesa? Sylvie Vartan. Outra aniversariante é a maravilhosa jornalista da Rede Globo, a Glória Maria. Quando tiraram a Glória Maria do Fantástico, o programa caiu, né? Depois chamaram ela de volta, ela ficou 2 anos de férias, voltando. 67 anos, a grande jornalista Glória Maria. O cantor... E ela vai te odiar, porque tu disse a idade dela. Não, mas ela esconde a idade. Não, mas tá aqui. Segredo. Então ela tem que... 7 chaves. Não, mas ela continua lindíssima aos 67 anos de idade. O Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, nasceu no dia de hoje, estaria de aniversário no dia de hoje. Ele foi vítima de um câncer raríssimo, de extrema violência, que o matou em 60, 90 dias. Né? Outro aniversariante no dia de hoje é o grande ator americano Ben Affleck, que está de aniversário no dia de hoje. E, para finalizar, completando 26 aninhos, uma das mais jovens atrizes a receber o Oscar, a Jennifer Lawrence, lindíssima, uma moça fantástica e que mereceu o Oscar que ganhou. Olha, quem vai desfrutar do voucher de R$70 na Devassa é a Jéssica Letícia de Freitas. Foi ela que escreveu a frase perfeita no WhatsApp. Jéssica Letícia de Freitas. Parabéns, Jéssica, que seja feliz lá na Devassa. Lei e velocidade. Uma pessoa que fala da alta velocidade deve entender uma mãe segurando seu filho. Não entendi, desculpa. Aqui, peraí que tem o é longo. Sim. Não. Uma pessoa que fala da alta velocidade deve entender uma mãe segurando seu filho para atravessar a rua. Eu pergunto até que ponto na evolução versus tempo vamos concluir projetos maiores envolvendo velocidades e veículos versus demanda trabalhista sem aprender com os próprios erros. E pensar nas rodovias de países desenvolvidos, ver se as leis lá envolvem uma mãe e um filho atravessando uma rodovia. Lá pode e aqui quem erra todos os dias. Os carros lentos, a lei burra ou a mãe desempregada. Bernardo Frison, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha essa de Curitiba. O juiz mandou para a cadeia o cidadão que matou um ladrão que estava invadindo a casa dele. Ah, pois é. E o ladrão está solto. O cidadão estava... Não, está sem cabeça. O cidadão estava entrando, arrombou a janela, estava entrando pela janela da casa e o cidadão ouviu o barulho e desceu. Como ele não tinha arma em casa, ele pegou o facão. O vagabundo meteu a cabeça para dentro da janela, ele enfiou o facão, decepou a cabeça do ladrão. Muito bem, o outro que era companheiro dele fugiu, saiu correndo, chamaram a polícia prendeu o cidadão e o juiz determinou prisão preventiva. Não dá para não o sujeito estava defendendo dentro da casa dele, defendendo a mulher e os filhos, matou o ladrão que invadiu a casa dele, o juiz mandou prender ele. Não, é uma coisa não dá para aceitar. Quer apostar que esse sujeito que matou essa médica aí tá solto? Já matou pelo menos mais E o caso do senhor, aquele que tinha Alzheimer, que foi para dentro da sala da delegada. Presídio Central. Ele foi parar no presídio central, como se não tem vaga? Aí depois não querem que critique a justiça. Né? Agora, falando em justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul votou pela manutenção da liminar concedida em julho, determinando a suspensão do processo administrativo disciplinar contra o deputado Mário Jardel. Agora ele deve ser ouvido em interrogatório. Agora não vai aparecer para ser. Deixa dar depoimento, vai ficar por isso. Sabe o que é? Isso aí... Isso é ridículo. É a pressa, né? É a pressa. Ficam pressionando os deputados ficam acuados. Então, vai de qualquer jeito. Budi, não. Essa não.
Isso aí é bondade da justiça. Porque ele foi intimado, ele foi intimado, teve uma audiência, o advogado dele foi intimado, ele chegou a trocar de audiência, o doutor Amadeu Weiman, que foi o primeiro advogado dele. Eu vejo até uma intimado uma segunda vez. Má fé da parte dele. Doutor Gustavo. Não, o Tribunal de Justiça entrou naquela de tem que provar, preservar o direito do acusado. Ele estava protegido por um atestado de saúde dizendo que não estava em condições. Então, mas ficou mais do que evidente que está violando. Desculpe, doutor, eu não estou tocando de ouvido. Eu acompanhei desde o início todo o processo, li todo o processo, inclusive algumas coisas que estavam em segredo, e eu disse que manteria o segredo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a Assembleia, sob pressão da opinião pública, estarrecida e tal, atropelou. Isso aí, ninguém vai assumir isso na Assembleia. Mas eu tenho fontes, a Procuradoria, Maga sabe, converso com deputados não de ontem ou anteontem, eu converso há muito tempo com os deputados. Então, infelizmente, foi isso. Não é a primeira vez, não será a última. Então, volta atrás, por quê? Porque existe lei. O relatório, ele vai ser ouvido, o relatório... Não, eu não tenho dúvida nenhuma. O relatório será o mesmo de ele ser casado. Por ter lido... A dúvida não é de você, por favor, vamos deixar bem claro. Não. Jamais faria isso, até por uma questão de respeito. Não, nós estamos dizendo que ele vai ganhar mais um tempo, mas ele vai ser casado. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Se fosse uma coisa séria... Em primeira instância, muito bem, eu dou a liminar e determino imediatamente a realização da perícia. Se ele fosse sério, ele nem pedia isso. Determina a perícia. Não, mas o magistrado tem que agir como magistrado, não como juiz. Ou seja, tá bom, eu vou dar a liminar, não teve direito de defesa, tá bom. Tá aqui, ele estava em exame, muito bem. Determina a perícia. Convoca o perito e termina a perícia imediata. Nada disso foi feito. Agora ele vai ficar renovando até terminar o mandato. Sabe por quê? Porque ele tem um bom advogado. Só por isso, porque se fosse qualquer outra pessoa, talvez não tivesse esse, entre aspas, privilégio. Porque a lei, mais uma vez, ela é falha nesse momento. Dona Marta, tá certo. Né? Tá certo, a avaliação da doutora Carla tá certa. Essa que é a grande realidade e precisa mudar. Mais uma coisa que a gente precisa Eu gostaria mudar. de mandar um abraço para dois telespectadores especiais. O doutor Luiz Carlos Melo, a doutora Luana, a esposa dele, são advogados trabalhistas, queridos amigos que assistem o programa. Grandes amigos, querido. O Melo Melinho e a doutora fantástico. Luana, fantástico. E também o nosso comunicador da 104 FM, campeoníssimo de audiência, o Marco Antônio, que está todo feliz, que programa na 104, está com audiência 104. No horário da manhã. Fantástico. Como é que é? 104. É verdade. E eu aproveito também para enviar cumprimentos ao médico Cláudio Lempec, ao senhor Antônio Rade Sobrinho, aos amigos José Hague, Paulo Cruci, Maurício Rocha e Gerson Finkler. Magda, boa noite. Sábado passado, eu e duas amigas, Iris Helena Nogueira e Graça Menezes, estivemos degustando a feijoada da Devassa e ficamos impressionados com a excelência da gastronomia e do atendimento do local. Somos telespectadores assíduos deste programa, que mais uma vez cumprimentamos. Anderson Fiore, realmente o lugar é bacana e a feijoada é maravilhosa. A morte desta médica, diz Zenilda Ávila Figini, que é uma perita criminal, mostra o quanto o governador é um excelente piadista, manipula dados da entrevista sorrindo, que deboche para os pais. E se fosse filha dele? Ai, Deus me livre, eu não queria que fosse dele nem de ninguém. Lamentável. E foi na Sertório com a Ceará, naquele cruzamento ali. Impressionante, aquele cruzamento que dá de acidente. Sempre tem problema ali a Sertório. A revolta das pessoas é incrível. Se não tem dinheiro para a segurança, diz o nosso telespectador Luiz Alberto Flores Ribeiro, fecha a Assembleia por 6 meses e coloca o dinheiro na segurança. É assim que as pessoas pensam. E nós aqui não deixamos de ler o que as pessoas dizem. Que absurdo. Um abraço. Não perdemos o programa. Minha esposa olha os 2 horários. Adriano e Patrícia de Viamão. Suzana Richthofen está em casa até amanhã. Sabe o que é isso? O indulto para ver o Dia dos Pais? Para ver papai. Para ver papai. Não, mas aí tem uma coisa. O juiz, nos autos, ele se manifestou. Ele disse, a lei é para todos. Mas ela não tem pai. Sim, mas ela matou pai que ela vai... Não, mas lei é essa? Se não é mais tivesse uma vez, matado o pai... por favor, né? Pois é. Tem coisa aqui. Agora, se existisse a pena de morte, ela estaria aí? Essa aqui é a pergunta.
Tinha que ter espetado já essa guria há muito tempo. Vai sair da cadeia e vai voltar a fazer lambança. Aí ela arrumou um namorado, o pessoal fazendo entrevista. Mas ela gosta de menino ou gosta de menino? Não, ela tava com o Raimundão lá, mas aí o Raimundão desistiu, coisa e tal. Acho que a vida dele, a privacidade dele havia acabado por causa dela, que ele não achou que fosse acontecer isso e tal. Aquela que ela deu um endereço errado, não era culpa dela, coitadinha. Sabe que eu lastimo, eu tenho uma pena dessa moça, sabe? Tem pena? Não, é ironia, né? Não tomou um remedinho hoje? Sei lá. Ela é assim tão sofrida, dodói. Manipuladora. Manipuladora. Aquela criatura, o maior psiquiatra, nem o Dr. Freud, se analisasse ela, daria... Ela enlouqueceria o Freud. Mas você sabe que esses assassinos, esses sujeitos que matam rindo, matam se divertindo, você precisa ver eles, essa gente na frente do juiz. Eles choram. Cativantes. Falam do não sei o que, do passado, que a minha filha, que eu estava com fome, aí me bateu o desespero. O sujeito tem filha, tem. Então, sabe, eles, na frente do juiz, chega a ser cômico o que esses assassinos fazem. Então, sabe, aí eu fico absolutamente constrangido quando eu vejo pessoas razoavelmente inteligentes, com uma boa formação, aplaudindo aqueles que execram quem prega penas mais duras, quem prega o recrudescimento das leis penais no nosso país. Eu fico triste em ver isso, porque são pessoas que mostram não apenas desinformação, mas um espírito de comunidade absolutamente desencontrado com a realidade que a gente vive. É triste, viu? É triste. E sabe onde muito disso começa? Nos cursos de direito, dentro da sala de aula. Aluno de direito, acadêmico de direito, tem o péssimo hábito de ser justnaturalista, humanista, porque os professores assim o querem. A gente critica aqui a pregação de esquerda na escola, mas quando se fala em escola sem ideologia, tem também esse componente. E isso entra muito nos cursos de direito. Você vai falar com um professor de direito penal? Não, pena de morte, é coisa desses loucos aí. É o politicamente correto, né? Aí isso é tudo politicamente correto. É gente que vive num outro mundo. Eu não sei se eles vivem num outro mundo, mas eu acho que ficou combinado que tem que ensinar assim, não importa a realidade. Sabe, eles se só que de dentro dos cursos de direito saem os futuros juízes, saem os futuros promotores de justiça, saem os futuros defensores públicos, os futuros advogados. Então, é duro você ver isso. Olha bem, eu não sou dono da verdade, mas para um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, esse não é um país democrata, eu vou pedir de novo, então, faça um plebiscito como se faz em países de primeiro mundo, com 6, 7 quesitos. Você é contra ou a favor da pena de morte? Você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Você é contra ou a favor da prisão perpétua? Faça um plebiscito e vamos acatar a maioria. Nós não acatamos a maioria quando a Globo fez a campanha pelo desarmamento. Está aí, hoje nós somos cordeirinhos indo para o matador da vagabundagem na rua. Façam de novo esse plebiscito. Dona Magda, a senhora sabe que a gente pode pegar a Alemanha no final? No final, nas Olimpíadas? Será? Se passar pelas a vingança. Nossa! Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, porque por hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta cheio de saudade, mas cheio de notícias, tomara que bem melhores que as de hoje. Beijinho, durmam bem, sonhem com os anjinhos. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.